Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de detalhes sobre o Spring. Então eu vou trabalhar simplesmente com o Spring na parte de contexto, de injeção de dependência. Então eu vou mostrar uma parte conceitual básica para vocês. Então eu vou continuar usando a mesma estrutura que eu estava usando antes do nosso projeto de frameworks, simplesmente adicionando o projeto do Spring para a gente poder trabalhar com ele, ok? Então vamos lá. Então eu vou reaproveitar aqui meu projeto Frameworks All, vou adicionar um novo projeto, na verdade um novo módulo, vou dar um skip no archetype, vou colocar wpattern frameworks Spring. Beleza, instalamos já, finish. Ok, pessoal. Então, aqui eu já tenho então meu projeto do Spring criado e nós vamos trabalhar sobre ele. Aqui no nosso POM, nós já temos ele criado, né? Então não tem mais nada que eu vou adicionar nesse momento. Então vamos trabalhar sobre o projeto do Spring. Então abrindo o POM do projeto do Spring, nós vamos colocar aqui algumas dependências. Então as dependências que vamos colocar são as seguintes: Javax inject, para a gente conseguir pegar a notação da @inject, Spring Core e Spring Context, que é para trabalhar com Spring, o SLF4J eu vou colocar aqui como forma de log, para a gente conseguir monitorar o que está acontecendo com o Spring, e o ComusLang3, que vai ser simplesmente para a gente poder imprimir as informações que nós tenhamos dentro de uma classe, na verdade dentro de um bin, correto? Então, feito isso, se eu não me engano está faltando essa referência lá no POM do all, deixa eu verificar, correto, está faltando, deixa eu adicionar ela aqui. Então adicionei a referência do SLF4J no POM do all e vou colocar também, que está faltando aqui a versão, que seria a propriedade. Estou especificando, vou adicionar ela aqui também. Correto? Então uma vez adicionado aqui as nossas dependências, então aqui no POM do all, do POMPy, eu adicionei o SLF4J e aqui no projeto, no módulo Spring, coloquei o inject, o Spring Core, o Spring Context, o SLF4J e o ComusLang. Vamos dar um remake all aqui para ele baixar as dependências do nosso projeto. Vocês poderiam muito bem, pessoal, criar esse projeto separado, sem qualquer problema. Eu simplesmente estou reaproveitando já a nossa estrutura que temos já do Maven, do próprio POM nosso, no caso do POM do all, simplesmente por uma questão de praticidade de manter todos vários projetos básicos em uma mesma estrutura. Então, posso fechar aqui. Bom, ok pessoal, então uma vez feito isso, uma coisa que nós precisamos fazer é a seguinte: lá na pasta src main resource, eu preciso adicionar um arquivo chamado log4j.xml, correto? Esse arquivo será usado para configurar como que será logada as nossas informações, beleza? Então, só mostrando para vocês aqui onde vocês podem baixar.
Então aqui, ó, entrando no wpattern.coachplex.com, beleza? Vocês podem ir aqui em Source Code e aqui dentro do exemplos Java, wpattern Frameworks All, wpattern Frameworks Spring, src main, resources, eu tenho esse arquivo log4j.xml. Eu vou copiar esse conteúdo aqui, beleza? E vou criar um arquivo aqui, log4j.xml. Isso daqui vai ser simplesmente a configuração de como serão logadas informações. Então aqui eu já está configurado qual é o pacote inicial que ele vai logar em nível de debug. Como a gente vai trabalhar com Spring, esse daqui é o nível de info que o Spring vai logar. O nome do arquivo também está configurado correto. Beleza. Então, só detalhes dessa configuração, pessoal, que vocês precisam colocar aqui é o pacote base, que é a partir de onde serão logadas informações, o nível de log. Lembrando, quais são os níveis de log? Nós temos fatal, erro, warning, info, debug e trace. No momento que eu coloco que esse log aqui é nível de debug, ele vai logar todos esses níveis de log: fatal, erro, warning, info e debug. Ou seja, não vai logar trace. Se eu colocar a nível apenas de erro, ele vai logar tudo que tiver superior a ele, ou seja, só fatal e erro. Beleza? Então, só dando essa revisão aí para vocês. Mais detalhes sobre essa configuração aqui, vocês podem procurar sobre o log4j, que lá tem mais detalhes sobre essa parte logada. Então, vamos começar aqui o nosso projeto. A primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, eu vou até copiar aqui desse arquivo ctx, vou criar aqui no src main resource um arquivo xml com o nome então criando aqui um arquivo wpattern frameworks spring. Beleza, então aqui está o básico, só o cabeçalho aqui, só definindo alguns esquemas do nosso Spring. Isso daqui inicialmente, pessoal, vocês podem manter esse padrão, não vou entrar em detalhes sobre essas configurações aqui não, beleza? O que vai importar vão ser as configurações dos nossos bins que eu vou fazer daqui a pouco, beleza? Então, vamos agora criar um pacote com o nome br.com.wpattern.frameworks.spring. Beleza? Agora vamos criar uma classe com o nome main e já pedi para criar o método principal. Então aqui, pessoal, nessa classe main é onde vai ser iniciada a minha aplicação. É nesse momento que eu vou carregar o meu contexto, que é esse daqui, esse arquivo XML, que é a configuração do Spring para o meu projeto, correto? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é exatamente iniciar a nossa aplicação carregando esse contexto. Então aqui eu vou colocar, nessa constante aqui eu vou colocar o nome do nosso arquivo de configuração. Beleza, então esse aqui é o arquivo que nós vamos carregar quando eu subir a minha aplicação. Beleza? Então aqui eu já vou começar a trabalhar
com o Spring, com classes do Spring, class path, xml context, beleza, pessoal. Então, aqui eu já tenho o meu arquivo, o nome do meu arquivo, que poderia ser o caminho, e aqui esse arquivo sendo carregado, que contém a configuração do meu Spring, no startup da minha aplicação. Eu poderia passar aqui, pessoal, vários arquivos, beleza? Qualquer arquivo aqui eu poderia passar uma lista de arquivos aqui, que seria a configuração do meu Spring. No meu caso aqui, do nosso exemplo, eu estou passando apenas um, beleza? Então isso aqui eu só estou carregando um contexto de configuração do Spring para a nossa aplicação. Beleza. Então, vamos simplesmente executar aqui o nosso arquivo. Ó, então ele rodou aqui, beleza? Fez nada, simplesmente logou algumas informações falando aqui, ó, que ele está carregando o nosso arquivo de configuração do Spring, beleza? Inicialmente era só fazer isso, só mostrar que ele está funcionando corretamente. Nosso próximo passo, pessoal, eu vou fazer com que o Spring ele busque um arquivo, uma classe na verdade, e crie uma instância para mim dessa classe. Então eu vou criar aqui uma classe application, correto? Nessa classe application eu vou ter aqui de criar uma interface e application, desculpem, aqui eu tenho de ser um pacote interfaces. Então eu criei aqui uma interface dentro desse pacote aqui, br.com wpattern frameworks spring interface, correto? E nessa interface nós vamos ter apenas um método em si que vai startar a nossa aplicação. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? No primeiro momento eu vou pedir para o Spring me retornar uma instância de uma classe, ou seja, um objeto do tipo eApplication. E eu vou recuperar isso do contexto do Spring, beleza? Eu não vou criar um bin manualmente para recuperar ele. Então eu vou pedir para o Spring escanear todos os meus pacotes, beleza? Que eu vou mostrar ali para vocês, e achar uma classe para mim que seja de um determinado tipo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora que a classe application implementa a interface e application, beleza? Então esse método aqui precisa ser implementado. Então coloquei aqui, ó, a implementação do nosso método start. Aqui eu vou colocar essa classe aqui só para logar algumas informações. Beleza. Correto, pessoal. Então aqui a nossa aplicação, no primeiro momento, ela vai chamar esse método start. A única coisa que ele vai fazer é logar, no caso nesse arquivo em console, a frase application started, ou seja, aplicação iniciada. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho um contexto e eu vou tentar recuperar desse contexto
Então, ó, então aqui, pessoal, eu estou recuperando do meu contexto um bin, que na verdade é uma instância da interface e application da minha classe. Correto? Então, o Spring vai instanciar algum objeto para mim do tipo e-application e vai me retornar esse valor e eu vou guardar nessa variável application. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, todos os métodos que estão disponíveis aqui nessa interface, eu posso invocar. Beleza? Então aqui eu estou simplesmente chamando o método start. Aqui na minha classe application, isso significa que eu tenho só uma classe implementando a interface application. Eu poderia ter mais de uma interface. E o Spring ia ter de gerenciar essas implementações extras de objetos, de classes que implementam o application. Só que ele ia ter de fazer às vezes escolha. Mas essa escolha fica a nosso cargo e não do Spring. Nós configuramos ele para recuperar uma determinada instância de acordo com o nosso desejo. Beleza? Se eu tentar executar aqui, vai acontecer um erro. Por que desse erro, pessoal? Ele não está achando aqui, ó, ele não está achando um bin do tipo application. Por quê? Existem duas coisas que são importantes. Quando eu tenho mais de uma classe, ou uma apenas, eu tenho de sempre anotar essa classe com @named, para identificar que essa classe vai ser escaneada e instanciada pelo Spring para que ele possa injetar no momento que alguém necessitar de uma instância dessa minha classe. Beleza? Ou seja, se alguém precisar de uma instância e application ou da própria application, o Spring vai vasculhar o meu projeto, encontrar essa classe do tipo que está sendo desejado, nesse caso aqui do tipo application, instanciar esse cara e retornar para quem desejado. Correto? E para fazer isso ele precisa achar esse @named para identificar que aquilo ali é uma classe que faz parte desse escaneamento. Eu posso declarar isso manualmente, sem ter de fazer o processo de scan e até mesmo declarar esse named. Só que aí eu precisaria de fazer para todas as classes esse processo. Em vez de fazer isso, pessoal, eu vou simplesmente configurar o Spring para que ele vasculhe todos os meus projetos, todos os meus pacotes, desculpe, todos os meus pacotes para que ele encontre uma determinada classe e realize a sua instanciação. Beleza? Então, aqui, pessoal, no arquivo de contexto, no Spring, nós vamos fazer a seguinte configuração. Estou colocando aqui componente scan, base package. Aqui, pessoal, eu estou definindo meu pacote base, onde o Spring vai vasculhar para tentar achar determinadas classes de algum determinado tipo. Beleza? Então, todos os meus subpacotes daqui para frente, do br.com.wpatternframeworks.spring, o Spring vai vasculhar e tentar encontrar para mim, para que ele possa fazer o trabalho de injeção. Então aqui, pessoal, se a gente for executar aqui novamente, ó, ele já imprimiu application start, ou seja, aqui, ó, se eu parar o breakpoint aqui, a gente vai ver o seguinte. Ó, ele criou uma instância e recuperou essa instância para a gente. Beleza? Exatamente dessa classe application. Então,
é isso que foi feito. Esse cara aqui está escaneando para mim os meus pacotes até encontrar uma determinada classe para fazer a injeção. Eu vou colocar aqui interfaces, simplesmente para mostrar para vocês que ele busca sempre os subpacotes. Como a minha classe application não está nesse subpacote, ele não vai conseguir fazer o trabalho de injeção. Ó, ele não encontrou uma classe do tipo application. Por quê? Porque ele começou a fazer o scan do pacote interfaces para baixo. Se eu arrastar aqui minha classe application para dentro de interfaces, e iniciar minha aplicação novamente, ele conseguiu achar. Por quê? Porque agora ele já conseguiu achar uma classe do tipo eApplication e fazer a sua instanciação. Eu vou mover aqui de volta para o pacote correto, a nossa classe, e aqui no componente scan vamos remover esse interface. Então está aí a nossa aplicação funcionando. Só que acontece, pessoal, que nós não vamos fazer esse trabalho sempre. De quê? De ficar chamando, pegando, recuperando o contexto do Spring e recuperando as suas instâncias. Beleza? Nós não vamos fazer isso. Em vez disso, nós vamos trabalhar com a notação. Uma notação sobre as nossas variáveis do nome @inject. Beleza? Então, essa @inject ela será usada para injetar instâncias de um determinado tipo de variável. Contudo, isso só vai funcionar, pessoal, no momento que eu fiz isso daqui, a definição do meu contexto, passei os meus contextos de configuração, e eu tenho que fazer essa recuperação aqui pelo menos uma vez. Por quê? Uma vez que eu fiz isso, ele faz em cadeia todo o trabalho de injeção. Beleza? E até mesmo que aqui nesse momento, que eu estou chamando em si o que a minha aplicação vai fazer. Então, nessa classe main, nós não temos de fazer mais nada. O nosso trabalho agora são em todos os outros pacotes, ou seja, em todo o restante da nossa aplicação. No main a gente não mexe mais. Então, nessa classe aqui, application, eu já posso fazer o trabalho de declarar uma variável e injetar essa variável. Correto? Bom, pessoal, então essa é a primeira parte do vídeo onde eu criei a estrutura básica. No próximo vídeo eu continuo com esse trabalho e mostro para vocês um pouco mais sobre a configuração do Spring, especificamente do seu contexto. Beleza? Então até mais, um abraço, pessoal.